Lúbica, óleo hidratante corporal. A partir de agora, você terá ainda mais energia e disposição com Quilário Lúbica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48. Cagi, Sérum Rejuvenescedor. Você, sempre bem. Boa noite a todos. Como vão vocês? Como é que está a semana? Feriadão amanhã. Oi, Selma Barbosa, boa noite, de BH. Que bom que vocês estão aqui. A Fátima. Boa noite, Carlota e Dimensionais, aguardando a live para aprendermos a desenvolver nossas habilidades. Show! Sejam todos muito bem-vindos. A Nadir Londeiro, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. A Sheila fofinha, boa noite. Carlota, boa noite a todos, fofinhos e fofinhas. Já estou aguardando, minha querida amiga. Todos são, né? O João Vieira, boa noite, seu João. Que bom que vocês estão aqui. A Maria da Luz, boa noite, Carlota, e a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Carlota. Esse é o meu conterrâneo. Acho que é o Tarcísio, se não me engano, um amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Mais um dia para eu dividir um pouquinho do que eu estou aprendendo, do que eu estou conhecendo, né, com todos vocês. Então, hoje nós vamos falar dos 4 pilares, né, para que a gente tenha o desenvolvimento da nossa habilidade mental. É só um livrinho, tá, gente? Que eu estou pegando por partes, né? Para a gente desenvolver as nossas habilidades, né? Ah lá, é o Tarcísio, sim. Então, nós vamos falar dos pilares, o que é importante. As coisas não são muita novidade para vocês, né? Porque são coisas que eu falo muito e falo sempre, que a gente tem que estar ligado nisso, porque se a gente não ficar ligado nessa forma, a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades. Porque o que vem acontecendo? Existem, né, as polaridades, né? Feminina e masculina, vamos dizer, do gênero macho e fêmea, certo? E que há muito tempo atrás, e não precisamos ir muito longe, lá pela década de 60, de 40, 50, não tinham muitas tecnologias que emanavam ondas. Então, era mais fácil a gente trabalhar o desenvolvimento da nossa frequência, da nossa energia, né? E agora, o que acontece? A gente tem muitas ondas, né? De celulares, de tudo,
muitas ondas no ar, e essas ondas passam por repetidores e que vão passando. E o nosso cérebro, ele capta tudo. Então, ele fica cansado, às vezes esgotado de tanto captar essas coisas. E a gente precisa descarregar, porque isso se torna uma toxina na gente, tá? Como é que ela chama? Maria José. Seja bem-vinda, Maria José. A Mônica Coller, seja bem-vinda, querida. A Eunice, boa noite, sejam todos bem-vindos. E vou lembrar uma coisa, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar no final da live, né? Comenta e compartilha ali, porque esse chat da hora, ele some, eu acho que ele não roda no dia, né? Então, quem for ver depois. Então, os comentários são bem legais e se tornam relevantes para a gente conseguir levar um pouquinho de luz para a mente de muitas pessoas que estão aí em busca de algo e um pouco perdidas em meio a tanta confusão, porque a gente sabe que a guerra, né, a terceira, né, que nós vamos viver, ela é, na verdade, a guerra das informações. Então, a gente precisa ter muita clareza mental, precisa ter a mente muito forte. E o principal de tudo é controlar as nossas emoções, porque se a gente não consegue controlar, a gente não consegue ir a lugar algum, porque as emoções, elas serão o nosso combustível para a transmutação. Quem não sabe o que é transmutação, é uma forma de evolução, tá? Que nós vamos ter, que o nosso corpo é 80% denso e 20% luz. Esse processo de transmutação, nós vamos transformar o nosso corpo em 80% luz e 20% matéria, tá? Que essa é a passagem para a verdadeira nova era, é esse o processo. E a gente precisa estar preparados para isso, né? E não é morrer e ir para o céu, não é nada disso. É aqui mesmo que a gente alcança a nossa vida eterna, tá? Então, o controle das emoções, o que é o principal? Porque as emoções, eu vou pegar o meu livro aqui, que tem uns tópicos, umas coisas legais que ela fala, deixa eu mudar de lado aqui, tá? É manter, no controle das emoções, é manter a mente firme e forte, para que a gente não seja levado. E essas ondas que eu estou falando, que ficam emanando e que vão carregando e intoxicando a gente, né? Que é uma intoxicação magnética, elas vão gerando uma egrégora, que a gente fala assim, quando tem 3 pessoas, mais de uma pessoa, 2, 3, pensam a mesma coisa, cria-se uma egrégora. Só que a egrégora não é um termo positivo para isso. A egrégora é o que os nossos amigos, o sistema escolhe para formar, através dessas ondas, né, sem que as pessoas percebam, as pessoas que entram na egrégora ficam pensando da mesma forma, um único pensamento para ser conduzido como gado para onde eles querem, né? Então, essa é a verdadeira energia da egrégora, e tem um nome. Então, quando a gente está aqui, dividindo conhecimento, pensando e quebrando padrões mentais, nós estamos saindo dessa egrégora e entrando num outro caminho de pensarmos. Então, para que a gente não entre nisso, uma das formas é a gente caminhar descalço. Pode ser, o ideal seria na terra, numa grama,
para que a gente descarregue toda essa energia eletromagnética dessas ondas, né? Quem mora afastado, no sítio, né? Por exemplo, fora da cidade, ainda sofre menos. E eu tenho uma amiga que era de São Paulo, ela mudou aqui para Campo Grande. Ela falou assim: a primeira coisa que eu senti ao mudar e ficar aqui é leveza, porque lá em São Paulo está tudo muito pesado. Eu sentia um peso, e é desse excesso de antenas, excesso de comunicação, de ondas que são invisíveis, mas não são imperceptíveis. A gente percebe elas muito no nosso corpo. E essas ondas, elas costumam quebrar a nossa fortaleza mental. Então, a gente precisa, por exemplo, em casa, prestar atenção, desligar a TV, não deixar ficar ligado muito tempo, tá? E principalmente que a gente sabe que as notícias estão sendo muito, assim, geradoras de pânico. Elas são geradoras de pânico e são também, às vezes, muito, na maioria, mentirosas, que só servem para enganar e para gerar esse fator de pânico. Então, a gente tem que sair dessa coisa, dessa dualidade, o certo, o errado, e aprender a desaprender. Porque tudo que nós aprendemos, ele está ligado a esse sistema que vem colocando as regrinhas desde. E com esse avanço tecnológico, as ondas estão em todo lado, a todo momento. Então, isso perturba. E o controle das emoções passa na gente ter a fortaleza mental, manter a mente firme e forte, não se deixar levar e perguntar sempre o porquê. Não pegue um conhecimento, por exemplo, que eu estou falando aqui, não acreditem 100%, vão pesquisar, vão atrás, para que vocês tenham, que vocês formem o conhecimento de vocês, que é importante que a gente tenha esse parâmetro por nós mesmos, por buscar as coisas, né? E a gente xeretando, a gente acha bastante coisa. E aí a gente vai descobrindo, como nós aqui pesquisando. Eu cheguei há pouco tempo, estou há 4 anos, mas a equipe há mais de 30 anos pesquisando, né? Montando, procurando pistas arqueológicas, que a gente sabe que o Brasil é a capital do mundo, e foi tudo torcido, né? Tudo está torcido. O Brasil é um povo que não sabe fazer nada, é um povo preguiçoso. Não é, não. Nós somos muito inteligentes e nós não somos preguiçosos. E o que nós vamos mostrar para o mundo vai mudar a história, entendeu? Porque é a verdadeira história e não a que foi montada e contada para que a gente seja conduzido dessa maneira. Então, eu tenho uma live que eu fiz a caminhada da fortaleza mental. Eu gravei mais uma volta e eu vou ver se o L. Jones consegue editar e colocar junto lá a segunda volta da fortaleza mental. Que quem não consegue chegar aqui no centro tecnológico, né, em Dáquila, pode estar fazendo aí. Mas isso não é uma orientação de lá. Isso foi uma coisa que eu senti no coração de dividir esse momento enquanto a gente faz essas caminhadas, né? De dividir com vocês essa frequência, essa energia. E todo mundo que tem feito, mesmo o pessoal que vai muito para lá, mas que tem feito essas caminhadas acompanhando pelo computador, né? Vai fazendo, sente a energia, sente a frequência, faz uma carga elétrica antes, né? Uns polichinelos, dá umas voltas na mesa, dá umas voltas na casa e faz com a carga elétrica, que aí você vai observando
e vai fazendo, e vai sentindo a caminhada da fortaleza mental. Então, o primeiro pilar, né, que são 4 pilares, são 4 os pilares, né, que é o controle suas emoções, a mente flexível, né, e a prática de exercícios para que a gente mantenha a nossa carga elétrica e cuidar da alimentação. Esses são os 4 pilares que facilitam a nossa a desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas tecnologias mentais. Então, eu estou no primeiro item lá, o equilíbrio emocional. E a gente percebe assim que treinando, mesmo treinando muito, tem bastante. Lá, a Maria de Lourdes está falando, eu tenho colocado os pés no chão, feito aterramento, é muito bom, pelo menos 4 dias da semana. Isso mesmo, né? A Cristina, boa noite, Carlota, linda como sempre. Obrigada. São seus olhos, né? Tem mais chegando, tá chegando muita gente, que gostoso. A Jura, minha querida Jura, boa noite, né? A Maria de Lourdes, olha lá, eu tenho colocado o pé no chão e feito aterramento e é muito bom. Pelo menos 4 dias, isso mesmo, gente. Aqui a Maria está perguntando, quantos minutos tem a Thelma, chegou agora, seja bem-vinda, Thelma. Perguntando quantos minutos tem a fortaleza mental. Eu acho, eu gravei uma volta, parece que são uns 20 minutos cada volta de caminhada. Então, porque o ideal são 3 voltas, né, quando a gente faz. Aí eu sempre peço para vocês repetirem isso, para entrarem na frequência. E é uma coisa que não é oficial de Dáquila, tá? Mas eu fiz isso de coração para poder dividir essa frequência, essa energia que a gente está vivendo lá, e para que vocês vão conhecendo também algumas caminhadas, alguns cantinhos. Depois eu vou fazer a do super-humano, fazer outras caminhadas e vou gravando essas caminhadas, né? Tem uma que é do Paráclito, ela é muito, muito longa, então ela não dá, porque a gente passa o dia todo andando, então não dá para colocá-la, né? Mas, nesse quesito da fortaleza mental, é muito, muito importante que a gente aprenda a pensar, aprenda a buscar pelos nossos olhos, pela nossa cabeça, sabe? Porque aí a gente vai percebendo, deu um nó na minha cabeça quando eu comecei a entender e a descobrir que tudo era uma grande mentira, era um grande teatro, né? Que agora a gente está revelando. E que vai ser revelado, tem muita coisa ainda, muito conhecimento, muito despertar para a humanidade. Então, a gente tem que ajudar. E como é que a gente ajuda? Mantendo a nossa fortaleza mental. Porque quando a gente começa a despertar, começa a ver isso, a gente quer acordar todo mundo, principalmente a nossa família. A gente quer acordar, a gente quer falar, e a gente é taxado de doido, né? No início, as minhas filhas, porque fui eu que era sempre inquieta, assim, de estar buscando, de estar xeretando as coisas. Eu me dizia que eu era, antes de me tornar cientista, era uma grande xereta, né? Que eu xeretava muito. E nessa minha xeretice, nessa minha busca, né, pelas coisas, eu buscava e não sabia o que eu buscava, mas eu buscava, né, encontrar a minha turma, porque eu era meio um peixe fora d'água, né? E aí, quando eu acordei, eu quis muito despertar as filhas, fazer com que elas entendessem, mas elas estavam em outro momento, em outro. Aí elas ficaram assim, agora a mamãe ensandeceu de vez,
montaram um grupo escondido que queriam me internar, e aí eu percebi isso, parei de falar um pouco, porque eu entendi, e para minha família também, eu entendi que não é, como é que é? Fala das suas experiências, falar das suas experiências é interessante, é isso mesmo. E as meninas, elas queriam me internar, então eu parei de falar, e eu percebi, e as 9 voltas do morro, qual o nome? Essas são as 9 voltas, elas são feitas, eu posso fazer elas, que a gente faz 9 voltas num sentido, e uma no sentido ao contrário. Nessa 9 voltas, a gente vai pensando no que a gente pode fazer, qual é a habilidade, o que eu posso desenvolver, o que eu posso buscar, o que eu posso fazer pela humanidade. Isso, o nosso amigo Idbel, né, o Bill, ele sempre falava, quando vocês estiverem fazendo o tempo de vocês, os exercícios, pensem sempre no bem, no que vocês podem fazer de bem para a humanidade. Então, eu tenho isso como uma regra básica. E nesse processo, né, que eu estava contando, que eu queria despertar, aí elas estavam combinando de me internar. Como aconteceu com muitas pessoas isso, tá? E tem gente chegando lá muito sofrido, porque passaram por uma internação e foi UPA para conseguir fugir, para conseguir sair do quadrado, né? E então, nossa, esse tá muito pequenininho, deixa eu ver o que a Thelma está falando. Eu também faço aterramento, tem um quintal que tem grama, né? E com garoa não dá para fazer, certo? Dá sim, com garoa é muito bom. Fui fazer hoje às 20 horas a caminhada. É importante, eu antes da live hoje, que eu aproveitei que a casa está sossegada, eu sentei para olhar as estrelas e pôr o pé no chão. Fiquei lá um tempo e tenho uma experiência muito interessante, mas eu vou acabar de contar o assunto, senão eu vou falando um monte de coisa e a gente se perde. E eu parei de falar, né? Aí eu disse para elas assim, eu quero ir num centro de pesquisas, né, de tecnologia, que eu quero ir para um centro de tecnologia para poder fazer pesquisa, encontrar lá. Ai, eu não sei o que o Eli mandou eu fazer aqui, que eu dei o zebra aqui. Eu me perdi. Bom, aí falei para elas que eu ia num centro de tecnologia e que se alguém queria vir comigo, que era aqui no Mato Grosso, porque eu estava com uma irmã adoecida, né? Estava com câncer, e eu queria muito, muito salvar a vida dela, e eu sabia que aqui a gente tinha e tem a cura para esse mal, né? E vim em busca de conhecimento, vim em busca disso. E aí eu encontrei a minha turma, me surpreendi, né? Pesquisei, entrei, mergulhei de cabeça, né? E aí eu conversei com o nosso CEO, né, o Urandir, que eu falei para ele assim, Urandir, eu quero te agradecer porque ele é muito apedrejado, ele sofre muita calúnia, porque é uma pessoa que está trazendo despertar, né? Aí, a propagação. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. E então eu disse para ele assim, falei, olha, Ura, porque a minha família nunca me entende, eu sempre estou perdida procurando a minha turma, estou querendo encontrar, e eu sempre sou, já vou ver o que a Luz está falando, e eu sempre sou assim, né, deixada de lado, enfim. E daí eu falei assim, então eu estava procurando o meu canto, aí ele falou, agora você encontrou a sua família, o seu canto, aqui a sua turma, né? Então, isso foi muito emocionante, essa conversa que nós tivemos, né?
E eu agradeci, porque por ele não desistir das coisas, ele recebeu a semana passada a maior honraria do Brasil, que é o comendador, o título de comendador, né, de empresarial, enfim. E então, eu agradeci porque ele não desistiu e deu para a gente a oportunidade de nós despertarmos e podermos fazer alguma coisa para e pela humanidade, porque nós fomos acostumados dentro das religiões, a pedir. Eu peço, eu peço, eu peço e espero. Não. Deus é movimento, Deus é ação. Então, nós temos que fazer o contrário, não pedir, e sim programar o que nós queremos. Programem o tempo de vocês. E na data de aniversário, que domingo passado foi meu aniversário. Então, 3 dias antes eu faço a preparação, no dia também a programação, 3 dias depois eu continuo fazendo a programação. Eu vou terminar amanhã, entendeu? Que eu vou colocando tudo que eu quero realizar nesse novo ano. Então, eu programo e escrevo quais os caminhos que eu vou seguir. E nunca penso, eu não dá, está longe. Não, dá, porque o meu cérebro vai buscar os caminhos, a minha mente encontra os caminhos e me traz, né? Isso é muito importante. E com essas coisas, a gente se conecta com a nossa eu do futuro, né? Uma vez eu li um livro e eu fiquei com um nó na cabeça. O livro Fernão Capello Gaivota. E nesse livro, eles, num dado momento, um casal lá do livro, encontra com eles mesmos do futuro, dentro de um elevador. E o outro casal fala, eles ainda estão nessa parte, entendeu? E eles olhavam, achavam parecido e não entenderam nada. E eu fiquei com isso muito tempo dentro do meu coração. Falei, o que será que é isso? Existem as linhas do tempo, existem vários tempos, e a gente tem que buscar se conectar com o nosso eu do futuro, o que está lá longe, o que está lá avançado, que já está transmutado. Então, eu tenho tentado, estou buscando, estou treinando muito para conversar com ela, com a minha eu do futuro, a Carlota lá da frente, né? E eu tive um encontro assim, muito rápido, porque eu não tive frequência para segurar. Ela veio e falou do jeito brincalhão que eu costumo falar. Ela falou, oi, para mim, né? Só foi esse o grande contato. Mas ela se comunica muito comigo no extrafísico, de formas assim, escritas. Às vezes ela vem me falando muita coisa e muita orientação. Então, quando eu estou num canto que eu não consigo, não estou vendo saída, eu falo, você já passou por isso, me mostra o caminho, né? E tem um exercício que vocês podem conversar com o eu do futuro, que é um treinamento que eu vou passar para vocês, que é assim, é um treinamento, a gente tem que treinar, não é no primeiro nem no segundo dia, tá? Eu já estou treinando para ter esse encontro físico com a minha eu do futuro há mais de ano, tá? Já tem uns 2 anos que eu estou nesse treinamento, para conversar com ela fisicamente, entendeu? Então, o que eu quero físico, né? Então, vocês pegam, assim, um copo d'água, tá? À noite, então, o copo tá cheio, você enche o copo, né? E faz uma pergunta de cada vez. Você tá num momento difícil, eu faço muito isso, tá? Estou num momento difícil, olha, qual é a saída para essa dificuldade? Qual é o caminho? Qual é a saída disso? E toma um gole. Faz uma pergunta de cada vez, tá? Porque o universo, ele é muito preciso. Então, precisa tomar cuidado também no que fala. Tem que falar prestando atenção, porque ele é literal, ele vai ao pé da letra. Então, se você fala uma coisa boa, volta uma coisa boa.
Se você fala uma bobeira, volta uma bobeira, tá? Então, você fala isso aqui, eu já vou ler, tá? Eu só estou explicando, para não parar a explicação no meio do caminho. Você toma até a metade do copo e fala: eu quero que você venha me mostrar o caminho. Qual é o caminho? Por onde eu vou? De que maneira? Então, amanhã eu vou tomar o resto, a metade, a outra metade do copo d'água e vou me lembrar do que você vem me falar em sonhos, ou alguém vai chegar contando algo para mim e que eu vou lembrar tudo que você me falou. E deixa ali a metade. No outro dia você acorda e toma, né? E pergunta, eu vou lembrar. Você vai gerando a frequência. Tudo não é frequência? A gente vai gerando essa frequência, tá? E a gente, por exemplo, quando a gente cai num circuito repetitivo, que é aquelas emoções que a gente fica no reme-reme, né? Ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai, porque reme, e vai sempre falando da mesma forma. Então, esse reme, a única coisa que ele consegue fazer conosco é atrasar o nosso desenvolvimento, é baixar muito a nossa frequência, e não é legal, porque a gente tem que ir para frente, para cima e para diante, né? E para Deus. Esse é o nosso caminho, né? Porque todos nós somos deuses, nós não somos uma centelha divina deles? Somos, né? Então, é isso. Então, a gente tem que manter essa fortaleza, controle das emoções, porque elas são boas, mesmo que a gente esteja numa emoção ruim, negativa, triste, de depressão, a gente faz um chamado, começa a trabalhar. Eu quero que essa energia, essa frequência, né, essa energia negativa transforme-se e se transmute em energia positiva e se fixe, se concentre aqui na minha glândula pineal, tá? Que é aonde concentra a nossa base da fortaleza mental e das nossas habilidades. Então, nós precisamos ter essa glândula, que é do tamanho de um feijãozinho, tá? Vibrando muito, porque é ela que vai abrir as nossas habilidades. Ela vai criando, conforme a nossa alimentação, se a gente se alimenta corretamente, ela vai gerando e criando cristais de apatita. E são eles os responsáveis para a nossa memória cósmica e do avanço da nossa tecnologia mental. Nós somos uma grande máquina, né? Uma maravilhosa máquina. Então, ter o controle das emoções se passa por isso, sem contar que a gente não pode passar de 19 minutos chorando, ou rindo demais, ou brigando, tá? Porque a gente estoura o nosso campo. Então, se a gente estoura, vamos aproveitar para fazê-lo crescer. Pega essa energia negativa, transmuta, que ela transmuta e se transforme e se estabeleça no meu frontal, né, no meu chakra frontal, em forma de energia, que é um combustível que a gente vai enchendo o nosso tanque de combustível, de energia, tá? Então, eu transmuto essa daí. Tá chorando? Marca no relógio. Brigou com o namorado? Começa a chorar, falou, marca 19 minutos, ou fala para Siri, chama em 19 minutos, porque aí você tem que parar. Pronto, já chorei. Lava o rosto e muda a frequência. E transforma esse sentimento numa coisa boa. Eu transformo esse sentimento e transmuto e deposito no meu frontal em forma de energia, tá? E energia positiva. Então, a gente, mesmo quando a gente está em baixa, a gente pode usar a frequência dessa baixa e ficar bem,
Que isso parece difícil de fazer, mas isso é só na primeira vez, que aí depois a gente vai, quanto mais a gente vai exercitando e treinando isso, mais fácil vai ficando da gente conseguir fazer. Eu vou falar para vocês olharem aí, prestarem atenção no meu campo áurico e perceberem a frequência do cabelo de fogo, que tem uma frequência na minha cabeça, que é o cabelo de fogo. Então, quero ver se vocês conseguem trabalhar a visão. É um exercício, tá? Vamos para a segunda parte. Então, ter o controle emocional sempre, tá? Ele é o que vai nos ajudar a transmutar e que judia mais da gente, né? Então, vamos para o segundo tópico, que é o segundo pilar, que é a mente flexível, né? Nós tivemos o equilíbrio emocional, vamos para o próximo, a mente flexível. Ó, nessa parte aí das emoções, vocês veem assim, pensamentos mais sentimentos é igual a emoção. Então, o nosso cérebro, tá? Ele pensa e ele passa num sentimento. Esse sentimento, ele psicossomatiza no nosso corpo. E o nosso corpo mostra o que está acontecendo com a gente. O nosso corpo é o nosso subconsciente. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não como nada. Eu faço dieta, eu não sei porque que eu estou gorda. Eu respiro, eu engordo. Não, você vai à noite, ataca a geladeira. Você fala, só hoje. Eu estava vendo um endocrinologista que eu me trato, eu me consulto e faço acompanhamento, e ele disse o seguinte, que o maior vilão do emagrecimento, né, que era para eu estar falando mais lá no fundo, é, só dessa vez. Não é nem as dietas, a maneira, é a gente burlando a nossa mente, as nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas geram, sabe, essas bolinhas aí todas coloridas, são formas pensamento, que é o resultado da psicossomatização. Essas formas pensamento, elas entram no nosso campo, tá? Elas entram no nosso campo e vão se ligando a todas as formas que são semelhantes e vão aumentando o tamanho. Então, se essa forma pensamento é uma coisa boa, ótimo, volta para a gente em forma de coisa boa. Mas se é uma craca, volta para a gente um monte de craca. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção. Eu não consigo entender por que a minha energia não bate com a fulana, por que a fulana implica. Na verdade, é você que está emanando algo, alguma frequência, e está gerando esse certo atrito, né? Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando isso e quebrando e minimizando esse atrito, usando desmancha, se tem alguma situação que está pesada, é uma técnica de neurolinguística, então você está vivendo uma emoção que está pesada e você não está conseguindo lidar com ela, desmancha. Você pode falar, fala mesmo, para você ouvir, desmancha. E imagina essa imagem derretendo, essa coisa que não te faz bem, derretendo. Ela vai estar derretendo, ela vai estar, sabe, sumindo, e você vai percebendo que aí você põe o X e deleta. E pensa em seguida numa coisa legal, num momento que você se sentiu super bem, super feliz, super inteira. Então, quando você sentiu assim, eu não tenho um momento para lembrar, Carlota, cria, imagina como você quer ser, como você quer estar, imagina já sendo, já estando. Então, quando você faz isso, o teu cérebro ele não distingue do que é real, do que é irreal. Entendeu? Do que é verdadeiro, do que é uma imaginação. Para ele é tudo verdade. Então, quando a gente faz isso,
quando a gente usa essa técnica, é a primeira vez esse fato vem forte, né? Da segunda vez ele vai perdendo a força e em muito pouco tempo você essa situação ou essa pessoa ou o que for já não interfere mais tanto em você. Você perde a força e você vai ganhando fortaleza mental, né? O segundo pilar, né, das nossas habilidades, né, os 4 pilares do nosso desenvolvimento, ele é a mente flexível. Então, a gente nunca pode ser rígido em qualquer coisa que nós pensamos, porque nós estamos sendo assim, ensinaram os seus pais, seus avós foram ensinados, mas quem viveu? O que aconteceu? Então, às vezes, vem coisas passando gerações por gerações que a gente não sabe o porquê que é. É como lá no Japão, sabe, aquelas manias do pé pequeno, que é uma verdadeira atrocidade com as mulheres, essa coisa do pé pequeno, que a mulher, para ser feminina, tinha que ter o pé pequeno. Na verdade, não tinha que ter nada disso. Essa história surgiu quando, acho que uma imperatriz que tinha o pé pequenininho, que era muito delicada, e as outras queriam imitá-la e começar a amarrar os pés das filhas. Então, os pés se tornavam verdadeiros monstros, né? Porque eles quebravam, chegavam a quebrar o pé para deixar o pé pequeno, para não deixar o pé crescer. Então, muita gente sofreu porque alguém lá atrás disse que tinha que mulher, para ser bonita, tinha que ter o pé pequeno lá naquela cultura. Entendeu? Então, são coisas que vinham até se descobrir hoje e romper isso e parar com uma coisa que não era o certo, porque o pé ele é super importante para o nosso equilíbrio e está ligado a cada órgão do nosso corpo. Aliás, tudo está ligado. Então, nesse quesito da mente flexível, a gente tem que ter a flexibilidade e aprender a desaprender. Não adianta a gente falar, não, o que eu sei é isso e pronto e acabou. Não, não é assim. Vamos olhar o outro lado, vamos inverter o raciocínio. O que nós vamos fazer, né? De que maneira a gente pode inverter e pensar de outra forma? Vamos sair do quadrado. Então, a gente tem que aprender a desaprender. E eu, assim, estava falando atrás, né, que é sofrido isso para mim. Foi sofrido quando eu comecei a entender que muitas coisas, né, não... eu tinha que quebrar esse conceito. E quando eu vi, por exemplo, a Terra convexa, quando os parceiros falaram que a Terra não era o que a gente pensava, todo mundo ficou revoltado. E eles falaram, pesquisem, façam tais e tais experimentos. Então passaram, eu não estava lá ainda, eles passaram 7 anos pesquisando, fazendo todos, foram até a Antártica para fazer esse experimento. E aí eles viram que a Terra é plana nas águas e convexa nas bordas, né, nas partes das terras. Deixa eu ver o que tem escrito aí, que o pessoal está comentando. Tem 8 mensagens aí. Vamos lá, Eli, você que pode colocar? A Luísa, a Thelma, a Tereza Lurico. Olha lá, ela comentou, o pé pequeno foi na China. Na China. Gente, desculpa, mas tá lá. Olha lá, a Maria da Luz. Eu estou feliz, porque agora, dos 3 filhos, uma já foi na terceira C, e a outra já está vendo algumas lives. Deixa eu fechar aqui, que senão não vejo. Algumas lives, e fez a carteira do BDM, e outro já está começando a dar atenção
para Dáquila. É assim mesmo, porque são as nossas atitudes que moram. A Marta, seja bem-vinda, Marta. Né? A Maria de Lourdes. Assim, Carlotas, temos live do grupo de estudo, volto no momento oportuno. Ah, tudo bem, vai lá, depois você vê, tá? E eu fiz ontem essa técnica e hoje eu já tive uma ótima resposta, a técnica do copo d'água com a eu do futuro, né? Boa noite, atrasada, mas cheguei, isso mesmo. Seja bem-vinda. Lembra, gente, de curtir, compartilhar, convidar as pessoas, né? E o pé pequeno é na China mesmo. Eu que troquei. Que as mulheres sofriam muito e põem aqueles tamanquinhos altos, judiaram muito. Foram décadas, gerações e gerações de sofrimento para as mulheres, né? Em algumas outras culturas tinham coisas, atrocidades até mais terríveis nas tribos africanas, né? Mas vamos que vamos, porque a gente tem que sempre saber e procurar entender pela nossa mente, buscar, dar uma mexida, né? O terceiro pilar, então, da flexibilidade mental é a gente estar com a mente aberta para todo tipo de conhecimento. Então, não é, a gente vê uma coisa que estão fazendo com a medicina, que é multifacetando. Olha, eu só sei tratar, sou dermatologista da parte superior da testa. Eu estou, assim, né, exagerando, né, gente? Então, se vai para o outro lado, eu não sei quando, mas tudo está interligado. Então, os médicos antigos, eles entendiam e sabiam tudo do corpo humano, a energia, o fluxo, e todas as coisas, e aí a medicina era mais inteira, aí foi sendo multifacetada. Olha lá o pé da China, gente. Obrigada por consertar, me ajudar aí. Então, viravam verdadeiros monstros, né? Eles judiavam demais. Então, sempre lembra assim, na quesito da mente flexível, é aprender a desaprender, a entender as coisas de outra maneira, sempre olhar a outra face e buscar o conhecimento. Sempre dar uma... E se não fosse bem assim? E se fosse de outro jeito? Por exemplo, com relação às pirâmides. Vocês acreditam que foram as pessoas que foram arrastando aquelas pedras gigantescas e colocaram no lugar precisamente? Será que não foi uma outra tecnologia? Será que não foram seres humanos gigantes? Né? Então, tem muita coisa por trás disso. Então, nós vamos agora para o nosso terceiro pilar, que é a prática da atividade física. Por que praticar atividade física? Porque nosso corpo é elétrico. A gente, por isso que falo eletroencefalograma, né, eletrocardiograma, porque nós somos energia e nós geramos eletricidade. Então, a gente precisa se manter ativo, né? Porque senão a gente vai perdendo massa magra e a gente precisa da massa magra, porque são os músculos que nos seguram em pé. Temos que nos fortalecer. E eu percebo que às vezes eu fico um pouco preguiçosa de ir para a academia, e eu percebo que logo em seguida, 2, 3 dias, quando eu quebrei o tornozelo, eu achava que eu tinha torcido, e eu precisei ficar alguns dias parada, eu comecei a ficar com muita dor no corpo, porque eu tinha que fazer repouso com a perna, né? E aí, quando eu descobri que estava quebrado, em 12 dias eu consegui consertar o pé, por conta da minha alimentação, por conta da frequência e de pegar. Eu tenho um treinador que tem esse exemplo, ele pega tudo de ruim que acontece com ele e transforma em coisa boa. Eu posso fazer, isso está me mostrando uma coisa, o que está mostrando? Qual é o caminho, né?
e eu quebrei o tornozelo, então eu segui o exemplo dele, trabalhando a minha mente. Eu falei, então tá, eu preciso descansar, então eu preciso descansar, porque eu estava numa toada de muito trabalho. Então eu aproveitei, descansei, estudei, li bastante, né? E fui fazendo isso, e também tomei o óleo de sucupira. E em 12 dias que o ortopedista falou, você vai ficar de 4 a 6 semanas com aquela botinha, que a botinha, dizer botinha é gentileza, que é um butinão danado, que desconjunta toda a gente, né? Butinão e muleta. Aí eu fiquei, acho que eu fiquei uma semana de butinão, fiquei mais um tempo, né? Uns 20 dias, quase um mês de repouso, não andando muito, tomando cuidado, mas eu estava com o pé quebrado e subi o morro com o andador, porque eu queria subir, não queria ficar para trás da atividade, e subi o morro. Enfim, então, é a gente saber como a gente dá o comando para o nosso corpo, porque tudo que a gente comanda as nossas células, tá? Tudo que a gente comanda as nossas células, elas vão obedecendo. Então, eu fiz uma âncora. Cada vez que eu vou para a academia me exercitar, as minhas células vão rejuvenescendo. Cada copo d'água, cada gole d'água que eu dou, minhas células vão rejuvenescendo, né? Aí aqui, ó, a Teresa Lurico falou, agora mesmo fiquei sabendo que o ouro monatômico faz levitar. E estão, então, as pirâmides, por aí, né? Tem uma tecnologia aí. E o campo da gente, quando a gente come os produtos assim, falando um pouco das coisas que eu produzo, que são coisas que para que a gente possa fazer isso, né? Que nem eu tenho aqui o prana, que é o hidromel, vocês estão vendo? Ele é a base de aloe vera, mel e ouro monatômico. Tenho essa versão menor e a versão maior. O Quilari tem o ouro monatômico. O Alegria, né, que é um blend de extratos, aqui, ó, que eu tenho, ele é assim nesse pacote ou num pacote menor, que é a mesma coisa, né? E ele tem esse blend de extratos que dá energia e tem ouro monatômico. Aí eu comecei, no meu treinamento, eu percebo o meu campo, eu consigo ver o campo. Alguém aí conseguiu perceber como é que está a minha aura, o meu campo áurico? Gente, então, o ouro monatômico a gente vai consumindo, né? Ele vai, é um quilari que hoje eu não tenho aqui porque todos da semana já foram despachados e vendidos, né? Então, o quilari, ele tem na composição o ouro monatômico, foi o primeiro alimento no mundo com ouro monatômico que saiu de Dáquila, e fui eu que produzi esse primeiro alimento. Então, como eu venho consumindo paulatinamente, não é todo dia que eu como a barrinha, eu como 3 por semana, eu tomo prana diariamente, porque ele faz uma série de benefícios, né? Ele faz uma faxina no corpo, reestrutura as nossas veias, né? Vai limpando, porque a gente sabe que está cheio de nanopartículas de plástico na água, para quê? A gente tomando, elas entram no nosso sangue, nas veias, e a gente aquecendo o corpo com calor ou com febre, esses plásticos vão aderindo às paredes das nossas veias. E a aloe vera, ela vai retirando isso das nossas veias, né? E juntamente com o ouro monatômico que potencializa. Então, além de fazer a faxina, é um poderoso nutriente. E combinado com o mel, que é um outro poderoso nutriente, eles nutrem as nossas células, e principalmente as mitocôndrias, que são as células que produzem energia, né, no nosso corpo, então, e elas recebem uma
uma carga muito grande de oxigênio. No intestino, faz uma faxina e renova o biofilme do intestino, tá? Faz uma nova parede limpa. Então, quando a gente começa a consumir o aloe vera, a gente percebe que as nossas fezes saem escuras no início, porque estão em processo de limpeza e desintoxicação, né? E aí refaz a parede, além de ser um super nutritivo para as bactérias boas, porque até o envelhecimento é uma bactéria, tá? É uma bactéria que ela sai como é que eu vou dizer? Quando a gente está muito inflamado, né? Que é o cuidar da nossa alimentação, o intestino vai inflamando, ele vai inchando e os poros vão ficando abertos. E ali saem algumas parasitas, bactérias, um que consome o colágeno se não me engano, o nome dele é colifórnio colagenase, tem uns nomes assim que eu sou meio ruim de nome, gente. E ele sai e consome todo o colágeno que nós produzimos no corpo. Então, com o prana, a gente impede a saída, porque ela ajuda a desinflamar. Por isso a importância de uma dieta, né? Também, que eu estou indo lá para o último pilar, de uma dieta que não contenha glúten e nem lactose, que seja uma dieta anti-inflamatória, para que a gente consiga até se sentir mais leve. Eu fui criada com leite de fazenda. Eu adoro leite. Foi muito difícil para mim para eu parar de tomar leite, porque a única coisa que a gente pode consumir do leite é o soro. Sabe? Quando o leite talha e fica aquele soro, é aquilo só que a gente pode pôr em bolo, pode pôr em suco, em outras coisas. Só aquilo que a gente pode consumir. Porque o resto não é só a lactose, é a caseína, que é uma molécula muito grande, a gente não consegue digerir, quebrar, fazer a quebra dela, e ela promove uma grande inflamação. E no decorrer do tempo vai gerando as doenças autoimunes. Então, o glúten e a lactose são terríveis para a saúde. E eu vivia assim, eu tinha bronquite, tinha asma, assim, eu sofria muito com isso. Teve uma vez que eu falei, meu Deus, eu acho que eu não conseguia respirar, porque porque forma muito moco, muita secreção, fecha o pulmão. Eu sofria muito. A hora que eu cortei o leite de vez, isso foi parando e acabou. Não tenho mais que usar bombinha, não tenho mais nisso. Até a minha doença autoimune ficou controlada, que eu acabei tendo uma artrose, artrite, por conta desse excesso de inflamação. Que a sucupira, eu já falei em algumas lives aí, que é a sucupira que cuida, tá? Nós temos também, então, os alimentos que têm o ouro monatômico são a alegria, né? Que é importante que o ouro a gente abastece por dentro e depois ele sai no campo. E nesse tempo de treinamento eu consigo ver o meu campo. O Quilari, né? Que nós temos o site do Quilari também, que está rodando aí na página, né? E o prana. Esses 3 alimentos têm ouro monatômico. Então, o ouro monatômico, ele entra e ele vai reestruturando o nosso corpo por dentro, tá? Ele vai fazendo contato quando uma célula passa para outra, porque a cada 3 meses, mais ou menos, todas as células do nosso corpo são novas, são renovadas. Umas com mais, esse é o site do Quilari que está passando aí. Tem alguns depoimentos, tem umas coisas bem legais aí, tá? E o ouro monatômico entra, ele vai acelerando as células, porque com a idade, com o passar do tempo,
as células vão perdendo essa carga elétrica, vão desligando os telômeros, os genes, e a informação que vai para a próxima célula é uma informação cortada, que falta, né? É o famoso telefone sem fio. E isso, com o tempo, vai gerando as doenças, né? Então, o ouro monatômico, ele vai no radical livre, estabiliza, porque o radical livre também é uma molécula que tem vários, a Valdizete, boa noite, querida. Tem várias, seus cabelos e pele estão lindos. Obrigada, Tereza, obrigada. Olha lá, ela está vendo a minha aura, meu campo áurico que está dourado. Vai treinando, gente, eu vou falando, vocês vão treinando aí. Então, a informação de uma célula para outra, conforme ela vai perdendo, a gente vai ganhando idade, ela vai virando mais devagar e vai faltando informação. O ouro monatômico dá essa carga elétrica, acelera, se religa aos telômeros, né? E as informações vão mais inteiras. Então, de dentro para fora, ele vai promovendo o rejuvenescimento nos nossos órgãos. Ele se encaixa, como é monoatômico, nas moléculas do radical livre, que tem vários espaços vazios, ele se encaixa nesses espaços vazios, não faz ligação, mas ele ocupa os espaços e estabiliza o radical livre, e depois ele é eliminado, entendeu? Então, eles param de promover, de oxidar o nosso corpo. Então, a gente vai promovendo esse rejuvenescimento de dentro para fora. E eu, por exemplo, algumas partes minhas, né? Os meus ovários, que há um tempo a gente sempre faz os exames para acompanhar, e agora eu faço como acompanhamento de tudo que eu estou, como fonte de pesquisa mesmo, né? Meus ovários estavam falidos, murchos já para serem desaparecidos, e eles voltaram ao normal. Eles ainda estão num tamanho pequeno, mas já estão com óvulos, já está tudo voltando ao normal. Então, junta isso e a reposição hormonal com muito cuidado, porque todo mundo fala, os hormônios geram câncer. Não, é a falta deles que geram câncer. É a falta dos hormônios que geram câncer. Então, a gente precisa deles, né? E são importantes para isso. E aí eu fiz o exame e eu vi que os meus ovários, por exemplo, já voltaram ao normal. Eles já estão crescendo, eles não estão mais murchos. Então, é o processo de rejuvenescimento que a gente vem passando, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, cuidando da higiene mental também, né? E tem um livro assim porque a gente rompe muito nesse tempo maluco, nós rompemos muito nosso ciclo circadiano, né? Ao praticar atividade física é importante, porque gera essa carga elétrica que eu estou falando. E quando a gente consome o ouro monatômico, ele vai muito, ele potencializa tudo e recarrega muito a gente. Mas a gente rompe muito o ciclo circadiano, que tem gente que vai na academia 1h da manhã, e não é a hora. Você acaba com a sua energia e com a sua energia vital mesmo. Então, eu estou lendo um livro, eu comprei um livro que eu vou ler, e depois eu vou falar para vocês, que fala assim, mude os seus horários. Deixa eu ver o nome dele. Ele está aqui, ó. Deixa eu ver onde ele está. Aqui, ó. Mude seus horários e mude a sua vida. Esse é o meu próximo livro, que é importante por conta do ciclo circadiano. Então, dormir cedo, acordar cedo, né? Dormir até 9, 10 horas da noite. Eu estou, assim, numa luta com isso, tá?
porque isso também baixou o meu cortisol de dormir tarde, porque às vezes quero um momento de sossego, eu vou estudar, eu vou fazer, e aí isso bagunçou muito, dormir tarde, aí eu precisei tomar, eu estou tomando cortisol para poder você voltar. Então, é importante esse respeito com as coisas, tá? Ela falou da minha pele bonita, acho que é a Thelma, não sei quem, isso aqui, ó, é o Cagi. O Cagi, ele é um sérum também com aloe vera e bioplasma, que fazem isso, porque eu fiz uma série de aplicações de ozônio na minha face, porque eu estava fazendo uma pesquisa, né? Queria ver como era, e aí eu percebi que ele descolou toda, tinha que ter dado um tempo maior entre uma aplicação e outra, e ele descolou toda a minha pele, e a pele começou a perder o viço, perder as coisas. Foi a Thelma que falou. Parabéns. Vi hoje essa programação de aniversário no grupo do Telegram. Isso aí. E fiz essa do corpo com a água, isso mesmo, né? De estar tomando água. Então a gente vai criando esses hábitos, né? E deu certo, é muito bom, é isso mesmo. Tem que fazer a programação. Gente, eu perdi o fio da meada. Vamos lá, o ciclo circadiano e a alimentação. Então, a gente tem que ter esse respeito com as coisas que a gente faz, né? Com cuidar da alimentação. Então, no decorrer, eu já falei muitas coisas, né? Que é tirar o glúten, a lactose, a alimentação e a atividade física é importante, que o ouro monatômico, quando a gente consome, eu acho assim, eu percebi que eu acho que, tipo, ele encheu o tanque e saiu para o campo. Então, eu consigo ver, quando eu andava, eu falava assim, eu perguntei para um orientador, falei, onde eu vou, eu vejo, eu estou conseguindo enxergar a malha magnética da Terra, que eu consigo ver, que eu comecei a ver essa malha magnética, né? Uma vez que eu estava no meu quintal, e parecia como um lençol no varal, que balançava assim, e um monte de pontinhos brilhantes. Sabe aquelas luzinhas de Natal que fazia a malha, desenhava uma flor e tal? E eu via balançando assim. Falei, nossa, eu acho que eu tô doidona, vou desmaiar aqui, porque quando às vezes eu via essas luzinhas, era um mal-estar, e não era. E aí eu fiquei observando isso, e balançava que nem um lençol. E é só eu focar, prestar atenção, eu consigo ver. E aí eu falei, eu estou vendo a malha magnética dentro dos ambientes, que eu vejo lá no alto uma trama, né, dourada. Aí ele explicou, ele falou que você está vendo é um ouro monatômico no seu campo. Você está enxergando o seu campo, que está lotado de ouro monatômico. E é no consumo cotidiano, não precisa ser diário, é o consumir o ouro monatômico, mas, gente, não é qualquer um, tá? Esse ouro foi entregue para mim da mão dos parceiros, tá? Que foi o primeiro alimento, porque eu pedi, eu falei, eu quero fazer um alimento que eu estou pesquisando, usando tudo que eles falaram sobre alimentação, para criar o Quilari, uma barrinha super proteica, e colocar o ouro monatômico. Então, eu quero que eles me entreguem na versão que possa ser consumido. E no início, a gente estava colocando uma dose muito alta, porque a gente não conseguia pesquisa, e aí eu recebi a orientação dos parceiros na quantidade exata que tem que ser, que não pode, para não fazer mal. Então, o consumo do Quilari, por exemplo, não deve ultrapassar as 3 barrinhas por dia, porque ela é muito gostosa. E eu como assim, 3 barrinhas por semana, às vezes 2, às vezes 3, e não precisa muita coisa, porque é o tempo que vai transformando. Então, é uma coisa que vai tudo junto. Então, percebam que anda tudo junto.
a fortaleza, o cuidar das emoções, né? Controlar as emoções, a flexibilidade mental, a atividade física que gera essa carga elétrica taquiônica, porque nós, para o nosso processo transmutativo e até para a gente ter o rejuvenescimento, nós precisamos dessa carga taquiônica. Como é que a gente consegue? A musculação é o mais importante, tá? Só que ela endurece, então eu uso a musculação, o pilates, para fazer alongamento, trabalhar toda essa flexibilidade, né? E também tem os exercícios energéticos, por exemplo, acordem de manhã até as 10 horas da manhã e deem pulinhos, tá? Pequenos pulinhos, dobra o joelho, porque se você pula com a perna reta, você vai estourar a sua cartilagem do joelho. Então, dê pulinho ou faça aquele exercício de panturrilha, vai numa escada e faz. Quanto mais você conseguir, eu, por exemplo, eu pulo, agora que eu estou voltando, porque eu parei por causa do calcanhar, né? E então eu dou 150 pulinhos, agora eu não estou conseguindo dar todos ainda, mas isso eu percebi que mexeu muito no meu corpo. Me deu assim, eu percebi uma mudança no fôlego, na estrutura, esses 150 pulinhos. Aí outra coisa, de manhã até as 10 horas, ou pode ser a qualquer momento, os saltos até as 10 ou depois das 7, que tem os táquions no ar, né? Outra dica que é importante, então, assim, todo mundo pode pegar, eu vou me afastar para tentar mostrar, mas não sei. Vocês vêm do joelho para cima, passando a mão na perna e chega na altura da virilha, vocês sentem aqui lateralmente 2 gânglios. Então, dá uma apertadinha ali. Façam 7 dessas. Puxa, subindo e acha as glândulas aqui e aperta, contando até 7. Quando você contou até 7, aí nessas glândulas primeiras, vocês dão uma mexidinha contando até 30, para ativar a carga taquiônica. Do umbigo, depois que você contou até 30, do umbigo para baixo, você conta 4 dedos. E aí você vai sentir também uma glândula ali. E você massageia ela contando até 30. E aí as mulheres, depois disso, vêm no lóbulo da orelha, aqui na ponta, e massageia contando até 30. Os homens, toda a orelha, tá? E são exercícios energéticos. O que vai fazer isso? Tanto os pulinhos quanto esse vão aumentar a carga elétrica taquiônica, que precisa estar alta, tá? É importantíssimo que ela esteja alta, porque o rotativo MDPL está mudando, está mexendo muita coisa, tá? Então, é importante que a gente acelere. Então, essa aceleração de taquiônicas na gente faz com que o ouro que a gente vai consumindo vá sendo ativado e saia para o campo. E eu acho que o famoso ouro vibrado, ainda estou pesquisando isso, o ouro vibrado das Amazonas é, de alguma forma, esse ouro que está no campo, que sofre uma vibração e que se precipita em pó, né, de alguma forma. Então, a gente vê que tem 1000 coisas para a gente se cuidar e que não é tão difícil, porque à medida que a gente vai se desintoxicando, por exemplo, se você toma um copo de Coca-Cola, tá? Você endurece e calcifica a sua pineal, e ela demora 7 meses para você limpar um copo de Coca-Cola do corpo, desses prejuízos que causam na glândula pineal, porque ela precisa estar flexível para ela vibrar.
E às vezes vocês escutam um apitinho fino no ouvido, fala, eu tô com esse zumbido. É a vibração da pineal, tá? Que ela precisa ter. E a alimentação, o que os parceiros indicam bastante, eles falam assim, olha, vocês têm que comer 70% cru. E 30% cozido, né? A gente precisa comer carne, porque a carne, ela tem a metionina, que é um aminoácido importantíssimo para o processo transmutativo, porque nós precisamos. Aí o pessoal falava assim, mas a carne, ela demora para digestão, ela intoxica, não sei, não. A carne, justamente pelo processo mais longo, mais demorado, digestivo, ela promove uma desintoxicação no nosso organismo. Então, quem não gosta de carne, se esforce aí para comer 3, 4 dias por semana uma carne, gente. E aumentem os níveis proteicos, porque a energia de Kundalini, que é a energia de criação, para ela ser forte, ela precisa que a gente tenha os músculos fortes, com carga proteica, então pode-se consumir whey, quem não se dá bem com whey vai para os aminoácidos, que os aminoácidos viram proteína, né? Então a gente tem que ter uma carga alta de proteína também, que tem uma fórmula que eu não me lembro agora, exatas para a gente fazer o cálculo de acordo com o peso e a altura, a quantidade de proteína para manter a fortaleza dos seus músculos, tá? Porque a gente vai precisar deles. Então, vocês têm alguma pergunta, gente? É assim mesmo, eu tento até fazer um roteiro, mas eu não consigo seguir uma linha reta, eu vou para lá, para cá, para cá, para cá. Sempre foi assim, gente. Então, se eu dei muito nó na cabeça de vocês, e 70% cru, eu estou consumindo assim, gente, um bife e uma salada, uma carne e uma salada. E a carne que eu me refiro é a carne vermelha, tá? Que é a principal, certo? E um outro detalhe, 50% menos. Então, eu acho que eu já estou nos quase 50% menos, né? Porque eu dei uma escorregada aí que eu precisei tomar whey e fiquei de cama, a balança deu uma revolução aí. E eu agora estou correndo atrás do prejuízo, né? Gente, então, olha, eu falo dos produtos que eu faço, mas é por conta do meu compromisso. E nós temos um que é o nosso Bombril aqui, ó, que é o Lúbica, que ele tem tido muitos depoimentos. Ele é um óleo energético. Ele foi criado, ele veio de Ratanabá para mim. Eu fiquei sabendo há bem pouco tempo. E eu produzia há mais de 40 anos, e há uns 3 anos eu voltei a produzir. Quando eu cheguei lá, eles pediram que eu voltasse a produzir esse óleo, né? Enfim, e ele é um óleo energético, que ele ativa os nossos meridianos, tem o cápila, que eu já vou falar também, o Lúbica ativa os nossos meridianos, alinha os nossos chakras, tá? Porque às vezes a gente não consegue gerar as transformações na nossa vida, porque os nossos chakras estão desalinhados, estão girando cada um de um lado, um de cada tamanho, e a energia de Kundalini, para ela subir, ela passa pelos centros energéticos, ela passa pelos chakras. Então, e aí o Lúbica ajuda nisso, porque ele alinha os chakras, deixa todos do mesmo tamanho. Primeiro ele põe todos girando na mesma direção, vai alinhando os chakras, e aí a energia de Kundalini sobe. E quando ela sobe, por ser a maior energia de criação, né? Por ser a energia de criação a mais forte, ela ativa o nosso poder de atração.
E aí, se vocês olharem lá atrás, já ensinei bastante isso, né? Ele ativa o nosso poder de criação. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que pensa. Que se pensar bobagem, vai criar bobagem. Ah, Carlota, mas eu estou muito para baixo, então eu não vou usar o Lúbica, porque se eu pensar, não é assim. Ele vai primeiro, ele vai te equilibrando, ele vai te reestruturando, e aí ele vai, quando você estiver pronto, ele vai subindo, porque ele sobe também, ele pega a nossa frequência, tanto ele quanto o Quilari, que foram medidos numa máquina quântica, na Morphos, a frequência deles, eles pegam a frequência nossa de onde estiver e levam para 1000 Hz. Então, os dois são muito poderosos. Então, são partes do meu compromisso com a humanidade. E é isso aí, gente. Então, o Lúbica, ele tira de depressão, ele é cicatrizante, além de como ele mexe muito com a nossa energia de Kundalini, ele é altamente afrodisíaco. Então, eu só recomendo que usem à noite, quando forem aquelas noites, porque aí a festa vai ser boa, dura a noite inteira, tá? E se a gente está deprimido, põe um pouquinho na mão, aqui no punho, e inala, sabe? Aí ele tira, em poucos minutos ele tira da depressão, sabe? Ele tira daquele estado mental. Se você precisa ir numa reunião, precisa estar com a mente esperta, com a mente aberta, você coloca e inala, né? Ele também abre a sua mente para novas ideias, para novos pensamentos, e ele cicatriza, né? Eu já tive vários casos de cicatrização. Uma cliente que ela tinha sido paciente oncológica, ela tinha sarado, né? E aí, de repente, nasceu um abscesso na mama dela. E aí, não pode isso, não pode aquilo, toma cuidado. Ela se enfesou que nada sarava, ela esguichou o Lúbica bem dentro da ferida, em 2 dias vazou tudo, secou e sarou. Né? Aí um amigo que tinha a mãe acamada com escaras, né? Quando fica muito tempo, fica cheio de feridas, né? E tinha passado de tudo também, não sarava, usou Lúbica, em 2, 3 dias secou, cicatrizou, sarou. E uma vez eu chegando lá no Macê, aí uma pessoa me chamava, a Xende, né? Uma amiga me chamava e ela falava, Carlota, e mostrava para mim o dedo do meio. Carlota! Aí eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz para ela? Aí eu fui chegando até ela, falei, escuta, eu te tratei mal, eu não fui educada com você, eu fiz alguma coisa que te ofendeu. Ela falou, que nada, Carlota, eu estou mostrando a minha unha. Ela tinha tido, ela não sabe de que maneira, porque ela tinha uma granja, né, de criação de frangos, e ela pegou um fungo, alguma coisa na raiz da unha, e a unha dela começou a nascer preta e porosa, doía demais, e ela já estava tratando há 1 ano e meio, e não tinha resultado nenhum, já tinha tomado um monte de antibiótico, nada curava aquela unha. E o dedo dela estava ficando preto, ela ia amputar esse dedo. E aí ela viu eu falando sobre a cicatrização e pegou e usou o Lúbica. Em pouco tempo, em menos de 5 minutos, a dor parou. E ela, quando ela me mostrou, fazia 1 mês que ela estava usando, e a unha dela já estava crescendo, novinha, em folha, bonitinha, estava na metade. Então, em 1 mês, ela curou essa infecção que 2 anos, 1 ano e meio tratando, e que estava levando ela para uma amputação, né? E aí foi também para queimadura, ele é muito bom, porque ele tira a dor, ele interrompe o processo de queimadura. Eu tive uma experiência lá no Macê, que a gente teve que fazer umas fogueiras, umas brasas, que a gente estava replicando o milagre dos pães e dos peixes, né?
E ali, no nosso grupo, essa senhora estava lá, caiu uma brasa dentro da bota dela, que era uma bota de plástico, sabe? E caiu uma brasa viva ali. Aí correram tirar a bota e tal, mas já tinha queimado a calça, já tinha furado a calça e fez uma queimadura na perna dela, estava levantando bolha. E eu, sempre que eu vou fazer tarefa, como ele aumenta a nossa frequência, eu uso ele, né? Aí eu falei, se eu posso passar o Lúbica, aí eu passei, esguichei o Lúbica, e aí levei ela para a casa dela. Aí no outro dia eu encontrei com ela, falei, e aí, como é que tá a sua perna? Falei, Carlota, não tem nada. Você aplicou o Lúbica e imediatamente a dor da queimadura passou e no dia seguinte só tinha uma marquinha. Bolha, nada, acabou. Ele interrompeu o processo de queimadura. Então eu uso para tudo, para queimadura, para todas as coisas assim. E eu também estou usando, né, para... Como ela usou na unha dela, como eu vivo topando, eu tinha uma unha descolada há mais de 20 anos, e a unha minha está colando novamente. Está ficando bonitinha, coladinha. Porque eu tomei um pisão que quebrou a unha no meio, assim, e arrancou, ficou um quarto para descolado. E ali cresceu a unha, mas nunca mais colou. E agora está colando de novo. Gente, então, vocês têm alguma pergunta para me fazer sobre os exercícios? Anotaram aí? Ah lá, o Lúbica é muito bom, é mesmo, viu? E aí a história do Lúbica é muito engraçada, porque eu fazia há mais de 40 anos atrás, né? E eu morava na praia, eu fiz o óleo e tal. E aí as amigas vinham, me dá um pouquinho, levaram, né? Eu falei, menina, você tem que fazer esse óleo para vender, porque ele é muito bom, porque ser altamente afrodisíaco. Ele é maravilhoso, né? E aí nós decidimos produzir o óleo. E aí fomos procurar um nome para o óleo. Nós passamos um dia em processo de catarse, de tanta risada que nós demos. Porque, gente, eu não lembro dos outros nomes, mas o nome, assim, o mais decente foi Caróleo, que era o óleo da Carlota. Mas não dava para vender um óleo com esse nome, né, gente? Ia ficar meio esquisito. Então, acabei que não foi produzido, a gente não fez, né? E ficou só entre a gente mesmo, só para mim. Depois parei um tempo de produzir, e quando eu voltei para a Dáquila, eles pediram que eu voltasse a produzir o óleo. E aí acabei descobrindo há pouco tempo que ele veio de Ratanabá para mim, que lá em Ratanabá eu produzia esse óleo. Então, meus queridos, tem alguma pergunta, Eli? Tem alguma coisa aí para a gente responder? Lá tem bastante mensagem ali, vamos ver? A Maria de Souza dando risada. A Marta Souza, né? O Lúbica é bom. Então é isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Curtam, comentem, compartilhem, esparramem a live. Eu conto muita história mesmo. E eu vou ficando por aqui, deixando um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Lúbica, óleo hidratante corporal. A partir de agora, você terá ainda mais energia e disposição com Quilar e Lúbica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo o melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48.